A pauta agora é arte e meio ambiente. Uma designer sul-coreana criou um trabalho que chama a atenção para as possíveis mudanças que o planeta deve enfrentar no futuro. Beth, um trabalho que faz a gente meio que refletir sobre a nossa parcela também de contribuição. Ah, claro, eu posso dizer que é um trabalho bem direto, viu, Sérgio? Vocês já tiveram a sensação de olhar uma exposição, assistir a um filme e não entenderem nada do que o artista quis dizer? Todo mundo já passa por isso, né? Passou pelo menos uma vez. A gente até sente, se emociona, mas entender não entende nada. Definitivamente não é o caso do trabalho dessa jovem designer. A mensagem dela é muito direta, é rápida, simples, mas é muito profunda ao mesmo tempo. Ela se chama Xiu Xixi. Ela colocou uma pequena planta numa mochila transparente, que é ligada a uma máscara, uma espécie de equipamento de sobrevivência. Ela mesma fala que é um kit de sobrevivência. Ela brinca que pode produzir o próprio oxigênio, né? E aí ela se coloca, esse projeto se chama Viagem no Planeta. Ela se coloca em lugares degradados, como a gente está vendo aí nas imagens, lugares destruídos, e realmente nos faz pensar, né, Sérgio, como é que vai ser no futuro? Será que a gente vai ser capaz de viver num planeta do jeito que a gente está construindo daqui para frente? Pois é, essa é a pergunta, o futuro. E falando em futuro, quero lembrar que a gente está no mês da primavera, estamos começando setembro agora, no mês da árvore e na Semana da Amazônia. Se institucionalizou mundialmente o dia 5 de setembro como dia para lembrar a maior floresta do planeta. São 7 milhões de quilômetros quadrados, um lugar impressionante. A Amazônia é hoje um dos patrimônios naturais mais valiosos para toda a humanidade. 60% dela fica no Brasil. E o lugar guarda segredos, até hoje, né? Espécies de animais, de vegetais, são desconhecidas ainda. É um dos maiores e mais importantes reguladores climáticos, de equilíbrio da Terra. Mas Beth, além de tudo isso, né, na Amazônia, diga, Sérgio. Você fala com conhecimento que você teve recentemente por lá, né? Estava agora em Sérgio, julho. Fiquei só 5 dias, Sérgio, mas já é impressionante. A gente realmente é muito impactante a quantidade de água e de floresta que a gente tem. Mas além disso, muitas pessoas vivem lá. 30 milhões de habitantes tem a floresta. E pensar, né, nessa floresta e esquecer essas pessoas não dá. Elas vivem do que existe ali, elas vivem do turismo, elas extraem coisas. E olha como elas vivem. Elas vivem em função do rio. E esse rio, ele sobe e desce cerca de 15 metros todos os anos, Sérgio. Não é pouca coisa, são 15 metros. Essa casa que a gente está vendo, o garotinho aí, é uma casa flutuante, é diferente das outras, que tem a estaca, a casa fica estabilizada ali. A casa flutuante não. Ela tem uma tora gigantesca que boia, uma madeira, e ela boia. É uma casa que se parece, na verdade, com um rio. A gente sente até um pouco o balanço das águas. É sensacional. Essa exposição, por conta aí do Dia da Amazônia, foi prorrogada. Ela está no Museu da Casa Brasileira aqui em São Paulo até o dia 15 de setembro. E eu queria também terminar, na verdade, dando parabéns a um projeto para aproveitar a pauta Amazônia. É uma iniciativa de um casal. Eles chegaram na região há alguns anos e há 3 anos eles resolveram criar um projeto para alfabetizar crianças que vivem nas comunidades ali do rio Jauaperi, que fica entre os estados do Amazonas e de Roraima. Eles criaram uma escola. Olha esse vídeo, a escola é muito simples, chama Viva Amazônia, é um exemplo de que não existe empecilhos, né, quando você quer fazer educação. Olha, as crianças até dividem ali um espaço no chão, tem uma lousa improvisada. O casal se chama Paul Clark e Bianca Bensevini. Eles são responsáveis por uma das poucas escolas que realmente funcionam ali. É uma região muito afastada, de difícil acesso, e é tudo muito simples, como a gente viu, mas o método é o mesmo que os meus filhos foram alfabetizados. Eles são alfabetizados a partir do som das palavras e não daquela combinação matemática das letras como a gente, né? Eu fui o B mais o A, da Bá, enfim. É um método orgânico, é um método moderno, é um método gostoso. As crianças aprendem e tem ali uma escola, né, na prática depois, olha só.
Então é uma bela iniciativa, e já que a gente está falando dessa semana, começando a primavera e estamos na Semana da Amazônia, o parabéns aí para a escola. E toda essa importância social e, claro, principalmente ecológica da região da floresta amazônica. Infelizmente, a gente ainda tem notícias inacreditáveis. Semana passada, 110 carretas lotadas de madeiras extraída ilegalmente da região da Amazônia, uma das maiores operações já feitas nos últimos anos por lá, pelo IBAMA, por homens do Exército. Camarote, quer dizer, ainda falta essa conscientização em relação à importância da nossa floresta amazônica. Certamente, Sérgio, falta sim, e muito. Mas esse tipo de exemplo, essa tartaruguinha aí sendo colocada na água, né? Eu acho que isso é um início de uma consciência, né? Eu acho que a gente tem que partir por aí. Porque esse nosso pulmão, né? É o pulmão do mundo, mas é o pulmão do Brasil, ele tem sido devastado há muito tempo, não só a Amazônia, como vários outros ecossistemas do nosso país. Sandra, para quem vê a distância, aí para uma brasileira vendo a distância aí esses projetos de educação, sociais na região da Amazônia, que isso é especial. Maravilhoso, né, Sérgio? A gente, se tem alguma coisa que é conhecida aqui no exterior, certamente é a floresta amazônica. Eles não sabem nem direito onde é que fica, mas a tal da Rainforest, para eles, é uma presença muito, muito clara. Eles não sabem que fica no Brasil, mas sabem que fica em algum lugar na América do Sul. E é um patrimônio que a Beth estava falando, tem muita coisa ainda desconhecida. Tem muito remédio, por exemplo, outro dia, enfim, a gente sabe, meu filho passou por uma cirurgia muito complicada ano passado, e os médicos chegaram a receitar para ele, olha só que interessante, Sérgio, um remédio para enxaqueca, feito de uma erva da Amazônia, e uma coisa que nem existe aí no Brasil, um remédio de uso prolongado, sem nenhum efeito colateral, que vende só pela internet aqui, e olha, o vidro custa $100, é uma coisa que está tendo cada vez mais, eu ouço pessoas falando que conhecem esse medicamento, e no Brasil nem é patenteado, olha só. É a nossa riqueza, né? Um pouco da nossa riqueza que não pode ser destruída, Beth. Pois é. E a maioria dos turistas, enquanto eu estava lá, fiquei só 5 dias, mas assim, 70% dos turistas eram europeus e americanos. Então, fica a nossa homenagem pelo Dia da Floresta Amazônica, dia 5 então, portanto, agora, né? 5 de setembro. Tá certo.